Shalom, irmãos. Em tempos de angústia, vamos falar de esperança? Nós vamos continuar o nosso estudo sobre a Ruach HaKodesh, a sabedoria. Nós vamos fazer uma leitura na Brit Hadashah, conhecido como Novo Testamento, no livro de Yohanan, João, no capítulo 14 e o capítulo 16. Então, no capítulo 14, Yahushua conforta os discípulos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Elohim, crede também em mim. Então, aqui ele sempre coloca o Pai acima dele. Lembra que ele disse, o Pai é maior do que eu? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então ele está explicando o que queria acontecer, né, para consolar os discípulos. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, ou Tomá, né, Thomas, mestre, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Yahushua, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós sabemos, né, esse papel de mediador nessa hierarquia celestial. Sabemos que o Mashiach, ele está como mediador entre nós e o Pai. Deixa eu ver essa leitura complementar aqui. João 11, 25, disse-lhe Yahushua, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Por que ele quer dizer? Isso aqui é um equívoco, né? Que as pessoas dizem que eles são uma pessoa só, né? Eu já estive em grupos em que eles acreditam que o pai, né, é uma pessoa só, o pai e o filho, na qual Yahushua seria assim um esvaziamento do pai que viria aqui na terra, uma porção do pai que viria aqui na terra, né, agiria aqui e depois ele retornasse ao seu lugar. Mas não, são duas pessoas, irmãos, tá? É pai e é filho, tanto é que ele diz, o pai é maior do que eu, tá? Senão ele nunca se referiria como o pai como uma outra pessoa. Ele explicaria isso aos discípulos. Então vamos continuar. Replicou-lhe Filipos, mestre, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Yahushua, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Mais uma vez aqui, as pessoas interpretam, né, que seria a mesma pessoa. Mas ele fala, lembra que a gente fala da unidade espiritual, da unidade de caráter, de atitudes, de modus operandi, vamos falar desse modo, modus operandi, o modo de agir. Ele é tal qual o pai, porque o pai ensinou ele. A Ruach teve esse papel de ensinar também. Então, ele vem fazer aquilo que o pai ordena ele a fazer. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Olha só, ele não fala palavras que veio da própria mente dele. Mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Quer dizer que ele simplesmente faz aquilo que o Pai ordena. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Então, ele faz aquilo que o Pai faz. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai.
Eu sei que estamos falando aqui sobre a Ruach HaKodesh, mas é importante fazer essa distinção, irmãos. Ele está dizendo aqui, o nosso Mashiach, que nós faremos as mesmas obras que ele faz e ainda faremos maiores. Isso significa que nós somos o Mashiach? Não. Nós somos indivíduos, seres individuais particulares. Cada um, o João, a Maria, o Pedro, o Paulo, são seres, pessoas individuais, mas fazendo a obra de Yahushua e fazendo ainda maior, por quê? Porque aprendemos com ele. Então, Yahushua faz as obras do Pai e talvez tenha feito ainda maiores porque ele aprendeu com o Pai. E isso não significa que são a mesma pessoa, porque senão nós teríamos que ser Yahushua? Nós teríamos que ser Yahushua se ele próprio está dizendo aqui, assim como eu faço, vocês farão. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, aqui, por que isso está acontecendo? Eu imagino a agonia dos discípulos ali naquele momento, quando eles imaginaram, porque ainda eles estavam com aquele pensamento judaico, né, de que viria um rei, um libertador, que os livraria do poder de Roma, né, e de repente, quando eles estão ali no auge do ministério de Yahushua, né, ele morre, ressuscita, nasce de novo a esperança e de repente ele diz que ele está indo embora, que ele vai para junto do Pai. Então isso traz uma frustração perante os discípulos, porque para eles não tem lógica na cabeça deles o porquê disso está acontecendo, né? E daí ele diz assim, eu não vos deixarei sozinhos, eu pedirei ao Pai, rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, tá? Então, da parte do Pai, tudo vem da parte do Pai primeiramente, ele vos dará outro Paracleto. Então, se o Pai vai dar outro Paracleto, significa que Yahushua também era um Paracleto. É o Mashiach, disso não se tira. Ele veio aqui, ele é o Cordeiro de Yahuwah que tira o pecado do mundo. Mas além disso, ele é um Paracleto, como a gente leu ali, que a função do Paracleto é justamente um advogado. O que é um advogado? Ele vai defender as nossas causas. Ele vai estar ali ao nosso lado, nos ajudando, nos exortando, nos corrigindo, nos instruindo, tá? Se ele, isso aqui, às vezes passa batido, as pessoas não entendem que Yahushua também era um paracleto. Porque senão ele não diria, ele vos dará outro paracleto. Então, ele era também um paracleto. E da parte do Pai, quando ele subisse, né, novamente para a morada celestial, o Pai, através do rogo, né, de Yahushua, iria enviar outro paracleto. Entenderam, irmãos? E quem é esse outro paracleto? O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber. O mundo, quando fala-se mundo, tá? É cosmos. Vamos ver o que quer dizer aqui, cosmos. Cosmos, né? Não tem, é as coisas terrenas mesmo, tá? Relação às coisas terrenas. Então, o mundo não aquelas pessoas que não conhecem a verdade, que não conhecem, não recebem a Yahushua, não querem o Pai, não querem as coisas celestiais, são aquelas pessoas realmente terrenas.
Então ele diz assim que o mundo não pode receber. Por quê? Porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então aqui ele está dando a sua promessa, né? Promessa de que ele irá retornar, ele vai subir ao Pai, o Pai envia outro Paracleto, mas que ele vai retornar. E esse retorno que nós estamos aguardando, né, irmãos? Ainda por um pouco e o mundo não me verá, mas vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim, e eu em vós. Mais uma vez essa questão, né? Quando ele fala isso, está dizendo de uma unidade espiritual. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes, donde procede? Mestre, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Yahushua, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele a morada, né? Nesse templo que é nós, né? Nós somos o templo da habitação, né, da Ruach HaKodesh, da habitação dessa palavra, dessa verdade. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tem que saber interpretar as Sagradas Escrituras, irmãos, né? Por isso que a gente tem que meditar, não é somente ler, é meditar, para que a gente possa entender, não com os nossos achismos, mentalidade humana, não, mas aquilo que realmente a palavra está falando, e a palavra fala em todo o tempo numa hierarquia espiritual, tá? Então o próprio Yahushua está dizendo que a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, toda a palavra que a Yahushua falou aqui vem do Pai. E ele fala aquilo que ouviu do Pai, que aprendeu do Pai. Ele fala para nós. E a Yahushua promete outro Paráclito. Isto vos tenho dito estando convosco, ainda convosco. Mas o Paráclito, o Consolador, porque muitas vezes essa palavra Consolador, né, ela dá uma sensação de alguém que fica ali só nos mimando, né? Só assim, é a palavra mimando mesmo, né? Enxugando as nossas lágrimas, etc. Mas é mais profundo do que isso a função do Paráclito. E Paráclito aqui, irmãos, é um nome que ele aqui não é uma pessoa, não é uma personificação, mas é uma função, tá? É uma função. E a Yahushua, ele tinha a função de Paráclito, assim como essa outra pessoa que nós já aprendemos lá nos outros vídeos, que é a Ruach HaKodesh, a sabedoria, ela é um Paráclito, ela tem essa função, tá? Que fique bem claro isso. Mas o Consolador, aqui ele já diz, quem é esse outro Paráclito? O Espírito Santo, né? Pneuma Hagios, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Qual é a função, então, desse Paráclito, que nós também já vimos lá no livro de Provérbios, no livro de Sabedoria? A principal é ensinar, né? É como uma professora, ensinar. Então, ele vem para ensinar e nos fazer lembrar de todas as palavras que Yahushua falou. Então, ali os discípulos, eles ouviram
né, pessoalmente, de corpo presente, todas essas palavras. E nós, irmãos, como que a gente lembra as palavras de Yahushua? Lendo as Sagradas Escrituras, tá? Então não tem como a gente lembrar de algo que nunca viu, que nunca leu, que nunca se esmerou em conhecer. Então, nossa mente, a Ruach, vai trazer à nossa memória aquilo que está na nossa memória, ok? Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não é essa paz do mundo, é muito mais profunda do que a paz do mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Então, ele está dando esse consolo aí para os discípulos, tá? Ele tem essa função ainda, porque ele não subiu ao Pai, ele ainda é um paráclito. Então, ele está dizendo, não turbem o vosso coração. Vocês, ao invés de ficarem tristes, vocês tinham que se alegrar e saber que eu vou para o Pai. Mas eu não vou deixar vocês sozinhos, tá? Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordena. Mais uma vez aqui a hierarquia. Ai, Anne, tu é muito repetitiva. Sim. A palavra, ela usa esse padrão de repetição. Se você for ler a palavra, você vai ver que o padrão de repetição faz parte de todas as Sagradas Escrituras, para que o padrão de repetição ele serve para que se fixe em nossa mente, tá? Então, aqui mais uma vez, Yahushua está dizendo, eu faço aquilo que o Pai me ordenou a fazer. Levantai-vos e vamos-nos daqui. Depois o capítulo 16. Capítulo 16. Diz assim, a missão do Paráclito. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Escandalizou, vamos ver o que quer dizer essa palavra. Colocar uma pedra de tropeço ou obstáculo no caminho sobre o qual o outro pode tropeçar e cair. Seduzir ao pecado. Fazer uma pessoa começar a desconfiar e abandonar alguém em quem deveria confiar e obedecer. Provocar abandono. Olha que profundo, gente, né? Por isso que a gente não pode ser pedra de tropeço, motivo de escândalo para ninguém, tá? Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Yahweh, tá? Por causa que bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Isto farão porque não conhece o Pai, nem a mim. Eles não conhecem, porque eles não receberam isso, não receberam no coração, tá? Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Vamos ver o que diz a leitura complementar aqui. Disse-vos agora, antes que aconteça, e quando acontecer vós criais. O mesmo que está escrito em 14:29. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. Então, o Pai enviou o Filho, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Tá? Então, eles ficaram cheios de tristeza, aquilo que eu falei para vocês. Eles não compreendiam isso.
Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei, né? Lembra que ele disse, eu rogarei ao Pai para que envie outro Paráclito. Quando ele vier, qual é a função, então, do Paráclito? Aqui está a função do Paráclito, tá, irmãos? Quiser anotar aí, então está em João, capítulo 16, versículo 8. Quando ele vier, aqui esse ele não é a personificação, não é uma pessoa, é uma função, tá? Então, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amartia, pecado, amartia. Errar o alvo, olha o que é o pecado? Errar o alvo. Violação da Torá, uma ofensa ou violação da Torá. Não se tem dúvida com relação ao que é o pecado, né, irmãos? Então, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele explica por que do pecado. Do pecado porque não creem em mim, né? Aqueles, então, quem não crê em Yahushua, não crê no Pai, não obedece aos mandamentos, então peca, né? Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado, tá? Aqui o juízo já está declarado, irmãos. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. A questão da maturidade espiritual, tá, irmãos? Como eu falei aqui em vídeos anteriores, que às vezes as pessoas não estão preparadas para ouvir algumas coisas, né? Receber um alimento mais sólido. É isso que ele está querendo dizer aqui. Ainda isso vocês não podem conhecer. Ainda não, vocês não vão suportar. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, né, que é a Ruach HaKodesh, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, mais uma vez aqui, a Anne vai repetir a questão da hierarquia, tá? O Pai é aquele que tem todo o poder, tá? Ele que reina soberanamente e dele vem toda a instrução. Ele me glorificará, tá? Quando ele está falando ele, aqui está falando do Paráclito, da função Paráclito. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Então, a função também do Paráclito é glorificar ao Filho, a Yahushua. E glorificando ao Filho, glorifica ao Pai, porque o Filho somente faz aquilo que o Pai, né, determina que seja feito. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Aqui está falando mais uma vez do retorno dele, tá? Então, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, que venha a ser isto que nos diz, um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai. Então, eles não compreendiam porque a tristeza que eles tinham no coração estava obstruindo a mente deles, irmãos. Diziam, pois, que venha a ser esse um pouco. Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Yahushua que desejava interrogá-lo, perguntou-lhes, indagais entre vós a respeito disto, que vos disse um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Né? O mundo vai se alegrar porque a figura ali, a manifestação física, corporal de Yahushua não vai estar mais ali. E como eles não têm esta visão espiritual, eles acham que foi uma derrota, né?
Eles julgam, as pessoas do mundo julgam a missão de Yahushua como uma derrota. Porque como eles estavam esperando uma manifestação física de um rei que viesse ali para reinar, né, naquele momento, derrotar Roma, então eles julgaram que tudo que aconteceu ali foi um fracasso, né? Então é isso que ele está dizendo aqui, que o mundo vai se alegrar. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Tá? Por isso que ele diz que enxugará de todo o olho as lágrimas, né? Quando no final dos tempos, quando a gente, né, estiver nos novos céus e na nova terra. A mulher está para dar à luz, tem tristeza porque a sua hora é chegada, né? Ele está falando aqui de uma mulher quando está para ganhar o bebê, né? Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristezas, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-lo concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Palavras de despedida. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós. Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Yahweh. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos, agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabe todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Yahweh. Respondeu-lhes Yahushua, credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Venci o mundo. Tá, irmãos? Então, essa função do paráclito, tá? É bem explicada aqui, a Ruach HaKodesh, então ela vem, né, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Vamos falar a respeito agora da descida, né, da Ruach HaKodesh, né, que fala em Atos 2:1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, né, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento. Lembra que ruach quer dizer vento, sopro. Então veio como que um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios da Ruach HaKodesh e passaram a falar outras línguas, segundo o que o Espírito, a Ruach, né, lhe concedia que falasse. Essas outras línguas, né, em grego aqui é glossa. Glossa quer dizer um idioma, né, um dialeto. São línguas de idiomas, de dialetos, não línguas como as pessoas dizem de anjos, línguas desconhecidas. Não, eram dialetos ou idiomas, tá? O dom de línguas. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando,
pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus esses todos que estão aí falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Então, como ali tinha muitos povos, né, naquele momento ali na festa das semanas, né, de Pentecostes, de Pentecostes, que é chamado da festa de Shavuot, né? Então, ali estavam reunidos pessoas de todas as partes. E ali eles começaram a falar justamente as línguas destes povos. Por isso que eles dizem que aí nós estamos entendendo, né? Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouviam falar em nossas próprias línguas as grandezas de Yahweh, estão se questionando como pode isso. Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. O discurso de Pedro. Então se levantou Petrus, né, ou Kefa em hebraico, com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel ou Ioel. E acontecerá nos últimos dias, diz Yahweh, que derramarei do meu espírito, da Ruach, sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Então, isso está no livro de Isaías 44, 3. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia de Yahweh. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome de Yahweh será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Yahushua, o Nazareno, varão aprovado por Yahweh diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Elohim realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Yahweh. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Yahweh ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz: Davi diante de mim via sempre Yahweh, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi. Então, aqui ele vai explicar, né, como foi referido lá Davi, né? Então, não era, aqui ele vai explicar que não está dizendo a respeito do rei Davi, mas sim dessa descendência que viria de Davi, que seria o próprio Mashiach, tá? Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje.
Sendo, pois, profeta e sabendo que Yahweh lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição do Machia, que nem foi deixado na morte e nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Yahushua, Elohim, ressuscitou do que... A este Yahushua, Elohim ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Yahweh, tendo recebido do Pai a promessa da Ruach HaKodesh, derramou isto que vedes e ouvis. Né? A promessa que ele disse, eu vou para o Pai e vou rogar ao Pai que ele envie outro Paracleto. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse Yahweh ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Yahushua, que vós crucificastes, Elohim o fez Senhor e Mashiach. Tá? Então, aqui é a descida, então, da Ruach HaKodesh, na festa de Shavuot, Pentecostes. Agora eu vou fazer uma leitura para vocês, irmãos, de um texto que eu achei muito, muito, muito interessante, tá? Está nesse blog do Elienay Júnior. O outro consolador para um outro exercício pastoral. Os capítulos 14 a 16 do Evangelho joanino, né, de João, nos apresentam uma realidade pouco explorada em suas implicações eclesiológicas. Tratamos das verdades do texto apenas no que concerne imediatamente a missão da terceira, aquele acredita na Trindade, tá, irmãos? Ele é um trinitarista, tá? Mas ele está falando aqui da Ruach HaKodesh. Raciocínio típico da sistematização teológica que tem uma enorme dificuldade de flexionar os princípios em suas consequências, mas os sentidos do texto repercutem em todas as manifestações da vida redimida. Trata-se do ambiente, da mentalidade, dos modos de construção do reino de Yahweh. A indicação do Mashiach é de um tempo que sucederá ao seu, um tempo de continuação do que ele iniciou, um tempo marcado por uma outra presença distinta da sua. Então, aqui ele vai falar o que nós já lemos lá nos capítulos 14, e diz assim, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então, aqui a Yahushua está prometendo ao Espírito Santo, né, a Ruach HaKodesh. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, ele lhes dará um outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, a Ruach HaKodesh, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Agora João 17, do 5 ao 7 e 12 ao 13. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza? Na verdade, eu acho que é o 16 aqui, irmãos, acho que ele colocou errado. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. E Yahushua afirma uma outra presença necessária, tendo em vista a mudança de sua corporeidade. O corpo enfraquecido e aniquilado na morte será transformado em um corpo novo, glorificado e triunfante sobre a morte. E Yahushua conversa com seus discípulos sobre a sua partida prevista e necessária ao desenvolvimento do reino de Yahweh.
Ao terminar o que veio fazer, morrer e ressuscitar, não estará mais fisicamente entre os seus discípulos, o que muito nos intriga, justamente na hora mais oportuna a permanência, e Yahushua escolhe partir. Depois de incorporar o maior milagre de todos os tempos, a ressurreição. Na hora da virada, na volta olímpica, Yahushua abandona os holofotes. Nossa inquietação com a orientação do reino de Yahweh já indica o quanto a nossa mentalidade pastoral é influenciada pela prática de poder. Qualquer um de nós esperaria uma super exibição do Mashiach ressurreto. E Yahushua nega esta lógica. A negação desta lógica é a essência do reino e a natureza desta outra presença, o outro conselheiro, o Paracleto. A negação desta lógica é a recusa divina do exercício de poder e sua escolha precípua do exercício do amor. Para insistir na inquietação, depois de tudo pelo que Yahushua passara, da terrível aparência de fraqueza e derrota na cruz, no madeiro, depois de ser abandonado por todos, com o corpo ressurreto inquestionavelmente poderoso, com a prova incontestável da verdade que veio proclamar. Yahushua simplesmente vai embora e deixa todo esse material propagandista de fora. Na hora em que nós entendemos que Yahushua deveria mais aparecer, promover mais visibilidade, é a hora que ele menos aparece. E Yahushua se esconde na meta-história quando deveria se publicar historicamente. A vingança do Mashiach, outrora enfraquecido, é a lógica já abandonada por Yahweh com a qual tratamos nossos eventos. No entanto, depois de ressurreto, Yahushua aparece apenas a alguns, confirma-lhes a vocação e vai embora. Yahweh escolhe a ausência de quaisquer visibilidades de poder. Aqui Yahushua revela aos discípulos que ele partirá com seu corpo glorioso para que venha o sopro do santo da parte do Pai. O corpo de milagre partirá para que um ser sem corpo, descrito como vento de água, o substitua. Mais intrigante ainda, Yahushua diz que é melhor para nós que isto aconteça. Em outras palavras, há uma dimensão de vida, da vida espiritual, que é superior a esta que vocês estão vivendo comigo e que poderiam viver depois de minha ressurreição, caso eu permanecesse com vocês, em que a presença discreta de Yahweh é fundamental, Aruah HaKodesh, o Paráclito, o outro conselheiro. Fará coisas ainda maiores do que essa, porque eu estou indo para o Pai. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. A pergunta é óbvia, por que Yahweh, tendo um material tão forte, eu diria violentamente forte, de um Cristo ressurreto, inquestionável e imponente, abre mão? Porque Yahweh escolhe uma presença tão discreta como a da Ruach, sem corpo, sem visibilidade, para promover a nossa comunhão? Porque Yahweh desiste da imponência inquestionável da ressurreição para promover seu reino e opta pela presença invisível e questionável do Espírito? Invisível porque, sendo Espírito, tem por vocação não falar de si mesmo. Questionável porque, sendo convencimento, a sua tarefa, a rejeição é a sua contrapartida. A Bíblia nos fala da grande epifania, manifestação do Mashiach, uma conclusão da tarefa redentora, o dia do Mashiach, em que Yahushua, com corpo ressurreto e incontestável, com uma visibilidade triunfante e debeladora de quaisquer anticristianismos, se imporá ao mundo. Será um Mashiach irresistível e inquestionável, todo o olho o verá. E toda a língua confessará que Yahushua é o Senhor. São descrições de um tempo em que o diálogo e a discrição cessarão. Mas o tempo da igreja, deste corpo do Mashiach, o nosso tempo é marcado pela vida no Espírito. Neste nosso tempo inaugurado pelo envio do Paráclito, tempo pós-ressurreição do Mashiach, a ação de Yahweh é delicada e invisível.
persuasiva e esperançosa. Yahweh e seu Espírito procura nos persuadir na esperança de que o amemos de fato, livremente. Porque uma presença discreta de quem se põe ao lado e não a presença cheia de visibilidade e imponência do Cristo ressurreto, é bom que eu vá, para que o Pai envie o outro. Por que tanta discrição se Yahweh pode gritar? Por que tanta delicadeza se Yahweh pode impor? Yahweh poderia fazer da presença forte de Yahushua ressurreto um argumento final diante do qual todos se calariam. Mas Yahweh escolheu a delicadeza da amizade, preferiu o sussurro da Ruach HaKodesh. A única relação que Yahweh deseja conosco é a do amor. Yahweh não quer adeptos, Yahweh quer amigos. Então aqui ele fala, né, alguns versículos. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também amarei e me revelarei a ele. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Se alguém confessa publicamente que Yahushua é o filho de Yahweh, Yahweh permanece nele, e ele em Yahweh. É o filho, né, irmãos? Aqui. Assim conhecemos o amor que Yahweh tem por nós e confiamos nesse amor. Yahweh é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Yahweh e Yahweh nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário. O perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4, 15 e 19. A experiência de Elias no Antigo Testamento é uma manifestação desta escolha graciosa de Yahweh, diante do fracasso de ter amigos fiéis pela oponência de poder. Profeta de Yahweh que em um primeiro instante desenvolve seu ministério a partir do desafio e da imponência. Desafia todos os profetas de Baal e a indecisão de quem deveria estar do seu lado, seu povo. O desafio é radical. O verdadeiro poderoso é o que responde com fogo. Baal não responde e humilha seus profetas. Yahweh responde com fogo e exalta o discurso de Elias. Depois de tudo isso, o que muda na vida de Israel? Nada. A imponência do milagre, o poder manifesto de Yahweh fracassa em mudar a alma confusa e instável dos israelitas. É o fracasso da visibilidade de Yahweh. Jezabel se levanta para destruir Elias, ele entra em depressão. Depois de tanto fogo, foge e duvida de tudo e de Yahweh. O poder fogo escamoteou um solipsista adoecido, alguém que estranha a comunhão dos fiéis e a presença graciosa de Yahweh. Na montanha é chamado por Yahweh para sair da caverna de sua solidão suicida e encontrar-se com um outro poderoso. Vem um outro Deus, ele chama aqui, né? Eu diria uma outra manifestação ou um outro Deus como um outro ser divino, tá? Vem o fogo e Yahweh não está no fogo. Vem um vento forte e Yahweh também não está lá. Vem um terremoto, idem. Um assobio suave, imagino que depois de tanto barulho Elias ouve com dificuldade. É que revela Yahweh e o recoloca no caminho da vida, né? Revela que Ruach HaKodesh. A brisa suave que soprou e revelou Yahweh para Elias em contrapartida às imagens violentas do terremoto, do fogo e do vento forte. Devolveu ao solitário e recém-herói frustrado o caminho da relacionalidade. São 7.000 que não dobraram os joelhos. Há uma unção sobre os outros 3. A brisa suave oferecida por Yahweh é a ambiência de ternura,
fragilidade, discrição, sutileza de humanidade em que Elias continuaria no exercício profético. A natureza do outro reino, anunciado por Yahushua, o reino de Yahweh, é nos evangelhos também a indicação da escolha graciosa de Yahweh em detrimento da escolha autoritativa. Há com clareza uma relação importante entre a natureza do reino de Yahweh, tal como anunciado pelo Mashiach, como um reino de invisibilidade, um reino cuja virtude está na dimensão invisível e a ação da Ruach discreta, interna e invisível. Um reino que se perde ao se aproximar das estruturas de visibilidade é catalisado na interioridade das vidas que o acolhem. Este reino só pode ser promovido por uma presença discreta e delicada. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Yahweh, Yahushua respondeu: o reino de Yahweh não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está ele, porque o reino de Yahweh está entre vocês. Lucas 17, 20 e 21. Perguntado por Nicodemos, que exigia mais dados concretos sobre o reino, Yahushua dimensionou a vida no reino de Yahweh. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. João 3, 7, 8. O mais importante presente, deixado por Yahushua depois de sua ressurreição e ascensão, não foi uma estrutura visível e imponente, mas a presença invisível e discreta da Ruach HaKodesh. Não poderia ser outro a dar o sentido deste reino de invisibilidade senão a Ruach. Pneuma, o vento, sopro de Yahweh, Paráclito, aquele que não se coloca à frente ou mesmo acima do outro, mas ao lado como ajudador. Um companheiro que não trabalha por sua visibilidade, mas cujo poder está exatamente em sua discrição. A delicadeza é a única via de realização da vida cristã. Este é o modus operandi da Ruach HaKodesh. Precisamos pensar a presença da Ruach HaKodesh na legitimação e promoção do reino de Yahweh, não só como mordomo mor, aquele que organiza e distribui dons, ou mesmo aquele que capacita ambas tarefas amplamente apresentadas pelo texto bíblico, mas devemos também pensar em sua presença como ambientadora da vida do Mashiach, da vida cristã, modeladora. A vida no Mashiach é uma vida inspirada pela Ruach. A Ruach HaKodesh é a que dá a ambiência da vida no Mashiach. O Espírito, a Ruach HaKodesh, é aquele que dá o sentido da vida no Mashiach. Amém, irmãos? Vamos parar por aqui. Ainda teremos outros vídeos. Fiquem na Shalom de Yahweh.